Está no ar mais um Além dos Fatos e hoje, quinta-feira, às 10 horas da noite, nós iremos homenagear os mais experientes da nossa família, não é isso? Os nossos queridos avós. Inclusive, essa semana foi o dia deles, mas eu sei que existem avós que são mais jovens, é isso, mas nós iremos homenagear a todos hoje aqui em nosso programa. E para conversar sobre esse assunto, nós iremos receber aqui a doutora e residente em geriatria, a Juliana Pessequilo, que já está aqui em nossos estúdios. Tem a mensagem especial com o pastor Gilson e música com o Ralph Welton. Nosso programa está no ar. Hoje é dia de homenagear os nossos queridos avós, os nossos queridos idosos. Nós sabemos que temos muitos telespectadores aí com mais de 60 anos que acompanham aqui a TV Novo Tempo. Esse programa é especial para você. Eu quero aproveitar e mandar um beijo todo especial para o meu querido avô Josias, que mora em Aracaju. Com certeza ele está nos acompanhando agora. Um abraço, vô, para você. E olha, você pode participar e interagir sobre o nosso tema de hoje. Nós iremos falar sobre a socialização e como o idoso ter uma melhor qualidade de vida. Você pode participar e interagir em nossas redes sociais, no nosso Facebook, que está aparecendo em sua tela, facebook.com/Além dos Fatos. Se você ainda não é o nosso seguidor no Instagram, não perde tempo, passa lá, @AlemDosFatosNT. Já tem videozinho para você lá de hoje. Curte, faz o seu comentário também. Se por acaso perdeu alguns dos nossos programas, você pode acessar o nosso blog, que está aparecendo na sua tela também, novotempo.com/Além dos Fatos. Ah, Luciana, eu não perdi nenhum programa, eu sou assíduo todas as terças e quintas-feiras aí com o Além dos Fatos. Não tem problema, você pode compartilhar o link com os seus amigos aí no Facebook, enviar por WhatsApp. Compartilha a esperança aí, nos ajude a propagar a mensagem de Jesus, tá ok? E claro, tem o nosso canal também no YouTube que está aparecendo aqui na sua tela. Agora você vai conferir o que é um Blue Zone. Você conhece? Confira essa matéria que foi gravada há alguns anos pelo programa Vida e Saúde com o jornalista Wagner Cantori. Confira. Estamos em Loma Linda, uma pequena cidade da Califórnia, aqui nos Estados Unidos. Este é o campus da Universidade de Loma Linda, o coração da mensagem de saúde dos Adventistas do Sétimo Dia. Essa cidade é uma das 5 Blue Zones identificadas ao redor do mundo. Mas você sabe o que é uma Blue Zone? Blue Zone? Não faço a mínima ideia. Tem alguma coisa relacionada com água? Ai, não sei. Blue Zones são regiões com um número significativo de pessoas com uma vida ativa após os 100 anos de idade. O termo foi usado pela primeira vez em 2004, em um artigo acadêmico sobre longevidade na Sardenha, Itália. De lá para cá, o termo tem se popularizado e a longevidade tem sido assunto no mundo inteiro em várias publicações. São 5 as Blue Zones identificadas ao redor do mundo: Okinawa, Japão; Sardenha, na Itália; a Península de Nicoya, na Costa Rica; Icária, Grécia; e os Adventistas do Sétimo Dia, que foram identificados em Loma Linda, Estados Unidos. Para alguns pode parecer que a vida aos 100 anos pode ser vazia, cheia de dores e reclamações, mas não foi isso que a gente viu aqui em Loma Linda. Perguntei à aniversariante se ela estava feliz e a resposta foi que sim. Na sequência,
A senhora Edna nos mostrou que mesmo depois de 103 anos, ainda tem uma voz potente. Era assim que ela chamava os filhos, um código de família. E ela não está sozinha. Os vizinhos do Linda Valley Villa, um lar bastante luxuoso para idosos, onde a senhora Edna vive, tem até um coro. Perguntei à senhora Alice, que tem 97 anos, como ela consegue tanta alegria e vitalidade. E os cristãos são o povo mais feliz do mundo. Ela segue os princípios bíblicos de saúde. Agora, quando pergunto até quantos anos ela quer viver, a senhora Alice me responde com tranquilidade que um pouco mais de 100 anos, já que tem 3 parentes que vivem mais de 100 também. Mas será que para chegar aos 100 anos com essa saúde e disposição, é preciso morar numa Blue Zone? O cardiologista Gary Frazier, um dos grandes estudiosos no mundo sobre a relação entre longevidade e o adventismo, responde que não. Quando pergunto a ele o que precisamos para ter uma vida longa, ele responde que os estudos com os adventistas na Califórnia têm mostrado que é a combinação de 4 ou 5 itens. Uma dieta vegetariana rica em nozes, manter o corpo no peso ideal, nunca ter fumado, praticar exercício físico diariamente, todos princípios adventistas. E os adventistas, além dessas características, ainda têm a fé e guardam o sábado. Esses princípios são seguidos há mais de 100 anos e hoje são confirmados pela ciência como a melhor escolha para se ter saúde. Ter uma vida longa e saudável não tem nada a ver com pílulas ou tratamentos milagrosos. O Blue Zone quer mostrar para você o verdadeiro segredo da vida. É claro que a genética é um fator importante quando falamos em longevidade, mas ela não é determinante. A concentração de centenários adventistas do 7º dia em Loma Linda e ao redor do mundo são a prova que princípios saudáveis fazem toda a diferença. O cardiologista Gary Frazier confirma dizendo que é agradecido por ter nascido em uma família adventista e sempre ter seguido esses princípios. Ele atende pacientes que tiveram uma vida diferente e hoje sofrem as consequências. E para quem pensa que levar uma vida inteira seguindo esses princípios de saúde pode não ter graça nenhuma, o pessoal por aqui tem saúde para dar e vender. E a gente conta o segredo para você, aqui no Blue Zone. Até a semana que vem. Muito legal, hoje iremos falar sobre longevidade e eu quero aproveitar e agradecer ao Wagner. No período ele era apresentador ainda do programa Vida e Saúde e eu liguei, Wagner, posso passar essa matéria no Além dos Fatos? Pode, Luciana. A gente precisa propagar aí essa Blue Zone, né? Você que não conhecia essa região que tem pessoas que têm uma longevidade, qualidade de vida. E para falar sobre esse assunto eu recebo aqui hoje ela que é médica e residente em geriatria, Juliane. Tudo bem, Juliane? Seja bem-vinda ao Além dos Fatos, tudo bem? Obrigada pelo convite. É muito bom estar participando aqui hoje e contando um pouco mais do meu dia a dia a respeito dessa profissão que é tão gratificante a cada dia. Certo. Juliane, que tem... Eu posso falar a sua idade? Pode sim. Que tem 30 anos e ela optou em fazer a residência em geriatria. Eu quero saber, Juliane, o que te chamou a atenção nessa área, né? Por que você optou por essa área? Na verdade, foi um pouco no susto, né? Eu terminei a faculdade, passei 6 anos de faculdade falando o tempo inteiro que eu queria ser cirurgiã. Uhum. E aí, quando chegou no final, eu acabei trabalhando 6 meses antes da minha primeira residência e descobri que tinha uma certa afinidade com os idosos, assim, principalmente, né? Uhum. E aí eu falei assim, chegou no final da clínica médica, eu falei, o que eu faço agora? Eu vou fazer cardiologia, mas eu vou ser uma médica especialista só em coração. Eu vou fazer pneumologia, vai ser só pulmão. Eu falei, não, eu quero continuar sendo um pouco de tudo. E a geriatria me proporcionava isso, né? Eu podia cuidar de tudo e, além disso tudo, é um lado mais humano, né? A gente fica o tempo inteiro, não é uma simples consulta. A gente acompanha por longos anos, às vezes, e você se acolhe com a família também. Você vira membro dessa família depois de um certo tempo. Certo. E você já tinha afinidade, assim, por exemplo, com seus avós, né? Você sempre teve uma aproximação maior com eles?
Por tem. isso a geriatria também tem a ver? Na verdade, assim, eu brinco que eu sou a caçula de casa, né? Daí tem minha avó, minhas tias, são tudo de 70 anos para cima. E eu tenho uma grande afinidade com elas, então... Certo. Agora nós acompanhamos a matéria, né, falando sobre longevidade e tal. Como fazer para um idoso ter mais longevidade, Juliane? Na verdade, a gente tem que ter hábitos de vida saudável, né? E incorporar esse idoso o tempo inteiro na sociedade, né? Não é pensar que ele está chegando aí aos 60, 70 anos, que ele deixa de ser uma pessoa útil. Pelo contrário, ele tem muita experiência para passar para a gente no dia a dia e colocar na cabeça que não é a idade que vai impedir ele de praticar uma atividade física, de ter momentos de lazer, de interação com a família. Uma atividade intelectual, inclusive, também, né? Estimular trabalhos manuais, atividade física, hábitos saudáveis, né? E a própria interação com os mais jovens, né? Com os netos aí diariamente, a família, né? Com certeza. Agora, como lidar diariamente com pessoas idosas e levar para as mesmas mais expectativa de vida, né? Fazer com que ela se sinta útil, fazer com que ela se sinta inserida na sociedade. Como fazer isso no dia a dia, na prática, Ju? Bom, a minha experiência maior atualmente acaba sendo na enfermaria, né? Eu atualmente faço residência no Hospital do Servidor em São Paulo e a nossa enfermaria é composta basicamente por pacientes acima dos 85 anos. Então, assim, eu vivo todas as emoções diariamente, eu costumo dizer, porque a gente entra num quarto e a gente tem a alegria, às vezes, de cantar um parabéns em um paciente que está fazendo 100 anos. No outro quarto, a gente tem a alegria de estar dando a alta para a família depois de 2 meses com o paciente internado, que volta para sua casa. E a gente tem, às vezes, a situação de se deparar com um paciente em situação terminal. Eu tento levar todo dia uma certa alegria a cada quarto, da melhor forma possível, e levando uma palavra amiga, assim, né? Às vezes os idosos eles ficam muito, mas doutora, vai dar tudo certo, vai correr tudo bem. A gente tem que levar sempre algo bom, né? Falar, vamos pensar positivo, vai dar tudo certo. É o que eu costumo dizer, um dia de cada vez. E sempre com palavras acolhedoras, né? Agora, para uma pessoa, né, para uma família que tem que lidar com um idoso diariamente, como incluí-lo, né, nas atividades, para que ele se sinta útil mesmo? Como fazer isso, né? Porque às vezes o físico é um empecilho, mas como fazer com que ele se sinta incluído? Na verdade, você não pode... O idoso com uma certa idade, ele cria hábitos dele. E as pessoas falam que eles são manias. Na verdade, não são manias. São rotinas que eles criam para não esquecer as coisas que às vezes tem que fazer. As pessoas têm que aprender a ouvir com calma, porque às vezes eles contam o mesmo assunto 3, 4 vezes ao longo do dia, não percebem isso, e para eles é uma vivência nova. O que você tem que fazer é não tirar eles da rotina, deixar eles viverem conforme o tempo deles, assim. E interagir, sempre assim, horário de almoço, colocar eles na mesa em conjunto, vai fazer um passeio, mas ele é um paciente cadeirante, não vou levar. Não, põe na cadeirinha de roda e leva junto. Como é que eu vou explicar assim? Esse encontro com as pessoas, essa convivência, essa socialização faz muito bem para o idoso. Agora, o Brasil é um país relativamente jovem em relação aos outros países, por exemplo, da Europa, né? O nosso país, a nossa sociedade está preparada para receber o idoso, para lidar com o idoso? Como que você avalia? Eu avalio assim, preparada que nem Europa, esses países assim, não, mas está aprendendo, está mudando bastante e está aprendendo e fazendo mudanças de uma forma muito rápida. Atualmente a gente vê que o Brasil tem uma tendência a cada vez mais ter pessoas idosas e menos jovens. A nossa pirâmide demográfica está mudando bastante. E o que tem que ser visto é que o idoso também está entrando na sociedade de trabalho, está sendo acolhido. Então, assim, o Brasil já está mudando essa visão, colocando uma aposentadoria um pouco mais tarde, valorizando os idosos, dando um certo número de pessoas, de vagas de emprego, às vezes. As leis, né, também, as leis com estão estacionamento mudando. E tal. Nós fomos às ruas, doutora Juliane, para saber o que as pessoas estão pensando sobre a inclusão do idoso no nosso dia a dia. Olha só. Como você lida com as pessoas de terceira idade no seu dia a dia? Respeitando as dificuldades, a diferença. Com respeito, porque um dia todos nós vamos chegar lá, né? Amor, carinho, atenção, atravessar a rua, olhar, ver se não está precisando de alguma coisa. E você acredita que a atual geração respeita as pessoas com terceira idade?
Eu acho que falta um pouquinho de atenção do pessoal, sim, mas é porque a gente não está sabendo passar isso para eles, certo? Mas eu acho que a gente tem que começar a tomar esse cuidado. Poucas pessoas respeitam, muito difícil. Alguns sim, eu acho que tem as suas exceções, né? Tem uns que não respeitam as vagas, não respeitam as dificuldades deles, né? A senhora se sente respeitada no seu dia a dia, dona Margarida? Não. Depende do lugar que a gente vai, tem lugar que não, né? Em ônibus principalmente, mas... Dentro dos ônibus ninguém respeita. Eu vejo idosos muito mais velhos do que eu, em pé, segurando ali, quase caindo, e rapaziadinha, moçaradinha, tudo sentado no lugar deles. Eles não saem do lugar, eles não dão lugar pra gente, não. E se a gente vai pedir, eles acham ruim com a gente. Eu acho que o que está imperando hoje em dia é a lei da vantagem, né? Todo mundo quer tirar vantagem, né? Não tem respeito, né? Temos algumas queixas aí, mas é importante ressaltar que a senhora até falou, né? Eles acham que estão fazendo favor e tal. Não é um favor, é um dever como cidadão, é lei, não é isso, doutora Juliane? Atualmente é lei. Vaga em estacionamento, fila de espera em banco, uma cadeira de ônibus, isso atualmente é lei, sim, com toda certeza. Então, se você é um cidadão, né, que cumpre com seus deveres, né, e quer também os seus direitos, você precisa cumprir a lei também que engloba esse comportamento no nosso dia a dia. Como você falou, a gente o Brasil já evoluiu bastante, mas nós precisamos nos conscientizar desses detalhes, né? Que às vezes acha que está fazendo favor, mas não, é lei, né? Então é um dever como cidadão, não é isso? Exatamente, é um dever. Tem que levar a sério, então. Agora, doutora Juliane, a preparação para a terceira idade, ela começa em que fase da vida? Às vezes a gente pensa que esses cuidados, eles só precisam existir quando você já passa aí dos 60 anos. Mas para envelhecer bem, tem que ter uma preparação antes? Então, as pessoas têm que se conscientizar, na verdade, que a partir do momento que a gente nasce, a gente começa a envelhecer. Então, assim, não adianta pensar assim, eu vou mudar a minha atitude quando eu chegar lá nos 55 anos, 60, próximo à terceira idade. Pelo contrário, tem que ter hábitos de vida saudável desde jovem, alimentação saudável, atividade física, evitar beber, evitar o hábito de fumar, tudo isso, porque é um trabalho de anos que gera ali lá no futuro os frutos a serem colhidos, né? Então, não adianta pensar que nos últimos anos de vida eu vou mudar, não. E agora, qual que é a importância também da socialização? Gostaria de falar mais um pouco sobre isso, porque às vezes o idoso, ele que já foi tão ativo, né, na família e tal, quando ele chega a ter algumas limitações físicas e até mental também, ele começa a ser excluído, né? E qual que é a importância da socialização, né? Da família estar sempre incluindo, dos amigos estarem perto, qual que é a importância? Existem várias formas de socialização, né? Não só a família e os amigos, mas atualmente existem aqueles grupos da terceira idade proporcionados nas igrejas ou até mesmo nos centros de saúde mais próximos, né? E tudo isso é uma forma assim, de promover uma maior autonomia desse idoso, né? E também manter ele mais ativo por mais tempo, fazendo trabalhos manuais, trabalhos diferentes aí do dia a dia, né? E não só isso, mas também no sentido de evitar a depressão, né? O isolamento social desse paciente, né? Então, quando ele interage com pessoas da mesma idade, ele acaba deixando de focar que a terceira idade é um período de doenças e começa a ver que é um período em que ele deixa de trabalhar, os filhos cresceram, os filhos se desenvolveram e agora é a hora dele viver. Ele curtiu o que ele conseguiu ao longo desses anos. E exercitar a fé é uma realidade para eles nesse momento, já que alguns imaginam que estão mais próximos da morte, a fé começa a ser uma realidade mais real, ser algo mais real para eles? Com toda certeza. A gente atende pacientes de 30 anos que, no momento de doença, não falam com tanta fé que nem os idosos. Eu costumo até brincar em casa e dizer assim que que eu nunca vi choros tão verdadeiros e pedidos e orações tão sinceras como a gente vê dentro de um hospital ou dentro de uma clínica. E lá a gente vê que realmente ter algo maior em que se possa se apegar, para acreditar, traz uma importância, principalmente para o idoso. Eles falam muito da religião e até quando questionados numa consulta, o que você faz no seu tempo livre, né?
uma forma de se distrair, e todos falam, eu frequento a igreja pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, eu leio a Bíblia, sempre alguma coisa voltada para um ato religioso mesmo. E se essa fé é desenvolvida mais cedo, né, você vai ter uma terceira idade mais plena, né, com mais segurança e convicção. Quero agradecer a participação. Obrigada. Muito obrigada, viu, doutora Juliane? Obrigada. Volte mais vezes aqui ao Além dos Fatos. Uma boa noite para você. E olha, quem já está aqui, ele que ainda não é avô, ainda, não é isso, pastor Gilson? Isso. Vai demorar um pouquinho, né? As 2 filhas estão namorando, mas casamento ainda não. Depois do casamento, depois do casamento sempre vem as cobranças, Você né? sabe, já que você tocou nesse assunto, eu vivia dizendo para as minhas filhas que eu já queria ser avô, não é? Mas aí um dia uma delas disse assim, pai, para de pressão, senão eu vou fazer besteira. Eu disse, não, então tá bom, calma. Então namora, casa não primeiro. falo mais desse assunto. Mas eu gosto muito de criança e realmente eu penso que eu vou curtir muito meus netos. Com certeza. Agora, como que era a sua relação, pastor, com seus avós? Muito boa. Agora eu perdi meus avós cedo. Eu era criança ainda quando morreram os meus avós paternos, né? E eu tive um relacionamento com os meus avós maternos, mas na minha juventude faleceu meu avô, né, o pai da minha mãe, e depois a minha avózinha, isso imagino que há uns 5, 10 anos mais ou menos que ela faleceu. Mas muito queridos, né? É muito gostoso, né? Com certeza. Muito gostoso relacionar-se com os avós e eu agora já estou na expectativa do relacionamento com os netos. De ser avô, olha só. Tá ok, pastor. Vamos mandar abraços então? Vamos lá. Então eu vou começar aqui com a Gina Edith Gomes, de Guarapari, Espírito Santo. Um abraço para todos que moram aí na linda cidade de Guarapari, no Espírito Santo. Também para Roseli Andrade, de Taboão da Serra, São Paulo. E para o Eugênio Willeman Peçanha, de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. E ainda para o Jamil Jardel Roncone, de 13 de maio, Santa Catarina. Santa Catarina, um abraço para os catarinenses aí que sempre estão ligadinhos aqui na TV Novo Tempo. Um abraço também para a Edileia Raquel de Muzambinho, Minas Gerais, para Gilvânia de Melo de Murici, Alagoas, para Sônia Bispo, Campinas, São Paulo e para Luciene Oliveira de Salvador, Bahia. E se você quer receber um presente da TV Novo Tempo, o pastor Gilson agora está aqui. Vai explicar como fazer. Revista Verdades para o Tempo do Fim. A gente não se cansa de apresentar para você essa opção de estudo da Bíblia, porque essa revista é um curso bíblico, é uma oportunidade de você ter um conhecimento melhor da Santa Bíblia, a Palavra de Deus. É só você pedir e nós vamos lhe enviar e você não vai pagar 1 centavo. Esse é um presente da Rede Novo Tempo para você. É um presente, é só você acessar o nosso blog, novotempo.com/além dos fatos. Do lado esquerdo vai aparecer um formulário, você preenche, envia e tem também uma nova forma de você solicitar. Você que não tem acesso à internet, é só telefonar aqui para a TV Novo Tempo, está aparecendo na sua tela, operadora 12 21 27 21 31, é isso? 3121, está aparecendo na sua tela, telefona e esse presente vai chegar na sua casa. E às vezes acontece de algumas pessoas idosas realmente não terem acesso à internet, não é? Então, se esse é o seu caso, você peça por telefone, a gente manda para você e você vai ter uma leitura muito agradável e até porque também na terceira idade, quanto mais lê, melhor, não é? É verdade. Para manter o cérebro funcionando, a sua cabeça ficar 10, ainda mais com o estudo da Palavra do Senhor. É verdade, manter a cabeça aí ativa. E agora vamos de música? Vamos lá. O cantor Ralph Welton para você agora. Uma vez mais estou aqui. Uma vez mais voltei, Senhor, pra te dizer que longe eu fui, mas eu voltei. Voltei, Senhor. Uma vez mais
escondi pra não te ver. Tentei fugir e sem perceber me vi tão só, mas eu voltei. Voltei, Senhor, pra você me ver do jeito que em verdade sou, pra me transformar naquilo que sonhaste para mim, renunciar o eu, derramar minha alma sem reservas ou ressalvas. Vem, renova meu ser, Deus. Uma vez mais já decidi não retornar de onde vim, deste lugar. Dono de mim faz o Senhor morada aqui. Outra vez mais escuto a voz doce falar, envolve o ser, é o meu Senhor. Não desistiu e eu voltei. Voltei, Senhor, pra dizer com minha vida quem eu fui e quem tu és, pra viver na intimidade, nos tornarmos dois em um só viver, em um só querer, é o que quero neste instante. Vem, renova meu ser, Deus. Uma vez mais, uma vez mais, uma vez mais, uma vez mais. Glórias e louvores ao nosso bendito Deus. Olha aí, semana de homenagear o vovô e a vovó. Eles merecem, né? Eles são gente boa. Um grande abraço para você que é avô, você que é avó. Esteja você idoso ou ainda não, porque tem gente que fica avô novo, não é? Fica avó nova. Eu tenho amigos que são cinquentões como eu e que já são avós, né? Então, é possível ser avô ainda novo? Coroa, mas ainda novo. E não importa qual seja a sua idade, parabéns para você que é vovô, parabéns para você que é vovó. Mas considerando-se que a maioria das pessoas, quando tem netos, é gente já idosa, gente que está na terceira idade. Então, hoje nós pensamos dizer palavras carinhosas e de orientação para você que é uma pessoa idosa. E é claro, você que ainda não é, já pode ouvir esses conselhos e essas orientações para que você tenha, de fato, uma terceira idade feliz e produtiva. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência, você que está aqui
perto da gente, em São Paulo ou em qualquer outra parte do Brasil, ou mesmo em algum lugar do mundo nos acompanhando pela internet. É sempre bom ter o carinho da sua audiência. Vamos orar então, para a gente começar o nosso tema bíblico. Pai querido, te peço por tua graça, que tu nos ilumines agora, ao refletirmos em tua santa palavra. Nós oramos, Pai, em Jesus. Amém. Ok, eu entendo que a vida é um dom de Deus e eu penso que você que está me assistindo agora também acredita assim, não é? A vida é um dom de Deus. Existe um Deus supremo maravilhoso que é o Criador. E nós vivemos pelo poder e pela misericórdia desse nosso bendito Deus. E ter neste mundo uma vida longa, ter longevidade, isto é um privilégio. Todo idoso, ele é um vencedor. Afinal de contas, certamente já passou por muitas dificuldades e lutas na vida. Todo idoso é um sobrevivente, porque passou por tantos riscos, tantos perigos aos quais nós estamos expostos durante toda uma existência. De modo você que é idoso, você que é idosa, você deve se ver assim, como uma pessoa vitoriosa. Claro que sim. E é um prazer e é uma honra para mim poder compartilhar algumas palavras para você nessa hora. Quero convidá-lo então para uma linda promessa bíblica que está aqui no livro dos Salmos, Salmo 92. Se você tem aí a sua Bíblia e quiser acompanhar, Salmo 92, versos 12 a 15, está escrito assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Promessa maravilhosa do Senhor. O Senhor diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. O justo é aquele que está ligado a Cristo, que é a nossa justiça. Quando você está sob a graça de Cristo, quando você está juntinho de Deus, então, apesar de ser pecador, você é justificado. Você é declarado justo, porque você está sob a bendita justiça do Senhor. E o texto diz que o justo florescerá como a palmeira. A palmeira é famosa por manter-se verdinha mesmo durante o inverno, ao longo de todo o ano. E o cedro do Líbano, a característica é que é uma árvore nobre e que cresce bastante. Chega em média a 40 metros de altura, imagine, de comprimento. Portanto, o Senhor promete bênçãos para aqueles que são justos. É dito que eles são plantados na casa do Senhor e florescerão nos átrios do nosso Deus. O segredo de serem tão abençoados, os justos, é o fato de que eles vivem na presença do Senhor. Pela fé, eles andam com Deus e esta intimidade com o Senhor é que os abençoa. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. O Senhor está prometendo que os justos, mesmo na velhice, eles serão saudáveis e vigorosos. Eles continuarão frutíferos e glorificarão a Deus por meio das suas boas obras. E ainda, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. A velhice dos justos, cheia de felicidade e produtividade, prova a fidelidade de Deus. Mostra que o nosso Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Eu quero compartilhar rapidamente com você alguns conselhos que anotei aqui para lhe transmitir hoje. Claro que nenhuma pretensão de lhe ensinar nada. Apenas para relembrar você e estimular você com muito carinho e com muito respeito, a fim de que seja uma pessoa idosa e feliz. Eu anotei aqui alguns. Na verdade, tem bem uns 20. É muito conselho, mas é rapidinho aqui. Alguns, inclusive, já também semelhantes àquilo que nós ouvimos há pouco aqui na entrevista com a doutora. Mexa-se, faça exercício físico. Quem não se mexe, quem fica paradão, acaba enferrujando. Portanto, mexa-se, faça exercício físico, seja caminhada, seja hidroginástica, o exercício que for possível e melhor para você. Mas é preciso se mexer. Agora, é claro, tenha muito cuidado para não cair.
Muito cuidado. Por isso, se possível, coloque se houver escadas dentro de casa, coloque corrimão no banheiro para você não cair. E se você tem tendência de comer muito, de exagerar, então coma menos. E procure alimentar-se com alimentos saudáveis, alimentos naturais, alimentos integrais. Ainda mais, consuma muita água, sucos de fruta, sucos naturais. Evite refrigerantes. Bebida alcoólica, nem pensar. Dessa você precisa passar longe. Essa ideia das propagandas, beba com moderação, não acredite nisso. Isso aí é conversa fiada. Isso aí é conversa para boi dormir. Não acredite nisso. Isso é hipocrisia. Esses que promovem a bebida alcoólica e dizem que você deve beber com moderação, na verdade, eles querem viciar você, para tirarem o seu dinheiro. Isso é muita hipocrisia. Eles não estão preocupados com o seu bem-estar ou com sua saúde. De bebida alcoólica, passe longe, ok? E é claro, cigarro também, esse hábito de fumar que é tão nocivo, fique longe disso aí. Tem gente que pensa que está aproveitando a vida, curtindo a vida, quando na verdade está desperdiçando, está estragando, está antecipando a própria morte. Quem é sábio, quem é forte, não se envolve com cigarro, com bebida alcoólica e mesmo os refrigerantes a gente também, de preferência, deve evitá-los. Beber sim, muita água e muitos sucos naturais. E ainda mais pensando na sua saúde, durma o suficiente. A sabedoria em dormir cedo e acordar cedo. Exceto nas terças e quintas à noite, aí você pode dormir um pouco mais tarde assistindo Além dos Fatos. Aí está liberado. Se bem que se você não conseguir ficar acordado aí até mais tarde, ok, você dorme e quando for no dia seguinte de manhã, 7h30 da manhã, você assiste Além dos Fatos. Mas dormir cedo e acordar cedo, há sabedoria nisso. Ainda mais, leia bastante para manter o seu cérebro ativo. Mais conselhos, cultive a alegria. Procure ver, ouvir, falar e pensar em coisas boas, positivas. A gente precisa rir mais e chorar menos. Então vamos lá, mais conselhos para você. Viva em paz com todos, evite brigas, inclusive com suas noras, com seus genros, esse povo chato, né? Que às vezes enche a sua paciência, evite briga com todos. No que depender de você, conforme diz a palavra do Senhor, tenha paz com todos. Procure viver assim, na boa, bem relacionado com todo mundo, evite brigas. Aprenda a perdoar. O que passou, passou. Deixa para trás. Não fique alimentando mágoa em seu coração. Você sabe, a mágoa faz do coração da gente um aterro sanitário. Enquanto que o perdão remove o lixo do coração, remove o lixo da alma. Aprenda a perdoar, há sabedoria nisso. Ainda mais, cultive a gratidão. Evite ser um murmurador, alguém que está constantemente reclamando da vida. Mude-se da rua das queixas para a praça dos agradecimentos. As pessoas mais agradecidas são mais felizes. Ainda mais, fale bem das pessoas. Habitue-se a ver o bem nos outros e não o mal. Habitue-se a falar bem das pessoas. Cuidado com a maledicência, esse hábito de falar mal dos outros, de fofocar. Fofoca não presta. Saia disso aí. Como diz o jovem, sai fora, vaza. Fique longe de fofocas e de fofoqueiros. Procure sempre ver o bem nos outros, falar bem dos outros. Oh, isso faz muito bem. Ainda mais, não se isole. Tenha uma vida social ativa. Não é porque você é idoso ou idosa que tem que ficar isolado dos outros. Claro que não, não se isole. Tenha aí sim uma vida social ativa. Se for possível, é claro, viaje. Ainda que sejam viagens curtas, para encontrar amigos, para encontrar familiares, para conhecer novos lugares. Não perca a sua vida social por causa da sua idade. Ainda mais, cuide da sua aparência. Não é só porque você está idoso que tem que ficar feio, não é? Seja um idoso limpinho, arrumadinho, cheiroso, bonitão, é isso aí. Cuide da sua aparência. Há um velho ditado que diz que
Onde foi? Até anotei esse ditado aqui. Quem não se enfeita, por si rejeita. Tá vendo? Então você tem que se cuidar, cuide da sua aparência. Faça algum trabalho voluntário, alguma ação social, alguma ação humanitária. Alguma coisa que lhe dá prazer em fazer, mas que para isso você não tem remuneração. O seu prazer é servir. Oh, isso é muito bom. E ainda mais, use seus recursos para fazer coisas boas, para ajudar os mais necessitados, para também investir na obra do Senhor, na obra da pregação do Evangelho. E aí eu já aproveito e convido você para ser um anjo da esperança. Esse é um bom investimento na obra do Senhor. Use os seus recursos para fazer coisas boas. Envolva-se também em atividades missionárias. Procure compartilhar o amor de Deus com as pessoas, falando inclusive das ações de Deus na sua própria vida, testemunhando do que Deus tem feito por você. Procure conscientemente levar pessoas para Deus, a fim de que elas entrem no reino de Deus, pelo seu testemunho de vida e de palavras. Essa obra missionária faz tanto bem para a gente. E ainda mais, recuse a síndrome do coitadinho ou o complexo de vítima. A gente precisa mudar o que pode ser mudado, mas o inevitável a gente precisa aceitar e confiar que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, está nos conduzindo. Tem mais. Eu lhe disse que eram muitos, não é? Então vamos lá. Lembre-se, tudo o que nós vemos e tudo o que nós temos é temporário. Um dia vai passar. Apegue-se ao que é eterno. Apegue-se a Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar na sua e na minha vida. Primeiro o reino de Deus, diz Jesus, e todas as outras coisas então nos serão acrescentadas. Viva em oração. Estude sempre a palavra do Senhor todos os dias. Louve a Deus todos os dias. Frequente, na medida do possível, assiduamente a casa do Senhor. Aprenda a viver em oração, em adoração constante a Deus. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida, ande com Deus. Sabe por quê? Porque no final de tudo, o que de fato vai importar é se você e eu, durante essa existência, andamos com nosso Deus. E por último eu lhe digo, seja um exemplo. Seja um exemplo de compreensão, equilíbrio, bondade. Seja um exemplo de integridade. Seja um exemplo de fidelidade ao Senhor. Seja um exemplo de santidade. Eu tenho aqui um pensamento que acho muito lindo. Esse pensamento é de Mário de Andrade, escritor e poeta já falecido. Outro dia um amigo meu me enviou essas palavras de Mário de Andrade e eu achei muito bonitas e eu quero compartilhá-las agora com você. O título é O Valioso Tempo dos Maduros. Observe bem o que está escrito. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de cerejas. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltavam poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflamados. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha vida. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturas. Detesto fazer acareação de desafetos, que brigam pelo majestoso cargo de secretário-geral do coral. As pessoas não debatem conteúdos, apenas rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência, minha alma tem pressa. Sem muitas cerejas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços,
não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade. Quero caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer a pena e para mim basta o essencial. Tremendo, hein? Muito bom. Esse texto realmente faz a gente pensar. E a pergunta para você é: como você está vivendo hoje? Não importa o passado. De repente, na sua juventude, é possível que você tenha cometido muitos erros, tenha dado muitas cabeçadas, por sua imaturidade e inexperiência, por sua impulsividade, mas a pergunta é, especialmente para você, que já é uma pessoa bem vivida e experiente, como você está vivendo hoje? Está cometendo os mesmos erros do passado, da sua juventude, ou de fato tem aprendido com a vida e está agora vivendo com sabedoria? Pense nas suas experiências. Por falar em experiência, eu tenho aprendido que experiência não é simplesmente aquilo que acontece com a gente. Experiência tem a ver com a maneira como nós lidamos com o que nos acontece, com o uso que nós fazemos das coisas que nos acontecem. As nossas experiências, elas se tornam favoráveis, cooperam para o nosso crescimento, nosso amadurecimento, nossa aprendizagem. Quando nós aprendemos a tirar lições positivas das diferentes situações que vivemos, sejam situações de acertos ou de erros, de vitórias ou de derrotas. Quando você sabe tirar lições positivas das diferentes situações, então você está amadurecendo. Você não se torna apenas uma pessoa de idade, mas uma pessoa de maturidade. Eu gosto de dizer que não basta envelhecer, é preciso amadurecer. Até porque a vida passa muito rápido, não é? Lá em Tiago, capítulo 4, verso 14, Tiago diz que a nossa vida é como uma neblina, que aparece por um momento, mas logo se dissipa. Mas um detalhe, apesar dessa vida ser muito curta, ela é extremamente importante. E, aliás, eu já disse isso algumas vezes aqui no programa. Vida curta, mas importante. E por quê? Porque nosso destino eterno, ele é definido aqui nessa existência. A depender das nossas escolhas, nossas decisões, nossas prioridades, então nosso destino, segundo a Bíblia, estará selado para a vida eterna ou para a morte eterna. De modo que essa vida é curta, mas é muito importante. E acredite, desde a nossa infância até a velhice, o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, procura nos atrair para Deus, procura despertar o homem e levá-lo para Cristo, que é o nosso maravilhoso Salvador. Nós cremos que a vida está no Senhor, de modo que se você e eu chegarmos à velhice e viermos a falecer sem Deus, sem esperança, sem salvação, então nós não teremos desculpa alguma, porque desde a nossa infância, como eu disse, até a velhice, o Espírito Santo trabalha no coração do homem, tentando atraí-lo para Deus. Quantas vezes, em quantas oportunidades, o Senhor já procurou, o Espírito Santo já procurou levar você para Deus. E a pergunta agora é, como você tem reagido diante do chamado do Senhor? Qual tem sido sua reação? Eu fiz referência aqui à questão da morte. E alguém poderá pensar assim, ora, falar de morte para dentro de uma reflexão especialmente dedicada a pessoas idosas, parece até uma maldade. É possível pensar dessa maneira se a gente imagina que depois da velhice vem a morte e a morte é o fim. Mas como eu não tenho esse pensamento, como eu creio no que o Senhor diz, de que há vida e vida eterna para aqueles que o amam e que andam nos seus caminhos, então eu não tenho receio algum de, numa reflexão dedicada aos idosos, levantar o tema da morte. Porque eu creio na vida eterna. A palavra do Senhor Jesus está lá, escrito no Evangelho de João, capítulo 11, versos 25 e 26. Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, disse Cristo, jamais morrerá eternamente. Oh, isso é maravilhoso. Acredite, a morte é apenas uma interrupção temporária da vida.
A morte é apenas um descanso das lutas dessa existência, quando nós cremos no Senhor. Porque foi nosso Senhor Jesus Cristo quem disse que todo que vive e crê nele não vai morrer eternamente. É isso aí. Nós não temos nenhum receio desse tema da morte. Claro que nós não a desejamos, mas também nós não a tememos. Porque aqueles que andam com Deus, eles serão ressuscitados pelo Senhor com um corpo glorificado e um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. A própria velhice é uma consequência do pecado. A velhice, pensando no plano original de Deus, não é algo natural. A morte não é algo natural. E há muitas outras realidades dessa vida que não são naturais, quando a gente pensa no plano original de Deus. Muitas coisas ocorrem por causa do afastamento, da separação do Senhor. Mas a boa notícia, a confortante notícia é de que todas estas consequências do pecado, elas não durarão para sempre, porque um dia o Senhor vai retomar o plano original e nós estaremos ligados completamente ao Senhor. As consequências do pecado ficarão para trás e nós viveremos eternamente felizes uns com os outros e na presença do nosso Deus. Creia nisso. Aceite a graça de Cristo na sua vida e viva pela fé, até o último momento, acreditando que se a morte chegar antes da segunda vinda de Cristo, será apenas um descanso e o Senhor, pelo seu poder, vai levantar você com um corpo glorificado para a eternidade. O Ralph agora canta a respeito da bendita graça do Senhor que nos transforma, que nos dá uma nova qualidade de vida, que nos dá esperança. Ouça a música e a gente já volta. A cruz que me esconde é a mesma que me expõe. Revela a sua graça, demonstra o seu amor, favor imerecido a quem não mereceu. O Filho do Deus vivo se deu. Tirou o meu direito de não ter direito algum, sentenciou a vida a quem apenas creu, e outrora distanciado por vis pecados meus, fui salvo pelas mãos do próprio Deus. É em sua graça que minha alma se deleita, é na sua graça que o meu eu encontra a cruz, é por sua graça que a dor se rende à cura, e nela e por ela vou viver em paz. Tirou o meu direito de não ter direito algum, sentenciou a vida a quem apenas creu, e outrora distanciado por vis pecados meus, fui salvo pelas mãos do próprio Deus. É em sua graça que minha alma se deleita, é na sua graça que o meu eu encontra a cruz, é por sua graça que a dor se rende à cura.
Ah, que diferença faz na vida da gente quando nós conhecemos o nosso Senhor, quando nós cremos no seu perdão, cremos na sua graça e nos deixamos envolver completamente por esse bendito amor. Volte-se para o Senhor. Eu não sei como você tem vivido, o que você já fez no seu passado. Talvez eu esteja falando agora para uma pessoa já idosa e que de fato cometeu muitos erros. Talvez você se sinta completamente envergonhado do seu passado. E quem sabe até no presente, mesmo já tendo um pouco mais de idade, de experiência, mas talvez tenha lhe faltado sabedoria. Pois eu convido você para se voltar para o Senhor. E acredite, Ele se volta para você com todo carinho. Não é porque você errou ou tem errado que o Senhor lhe ignora ou lhe despreza. Volte para Deus. Enquanto há vida, há esperança. Se você está aí e o Senhor agora pelo Espírito está falando ao seu coração, creia. É porque você é muito amado, você é muito querido. Ele está chamando você. Entregue-se a Deus, envolva-se com a graça do Senhor e viva com esperança e creia. Se você vier a falecer antes da segunda vinda de Cristo, um dia, pela graça do Senhor, estaremos todos no reino eterno, porque o prazer de Deus é nos salvar. Vamos orar juntos. Pense agora em Deus comigo. Pai querido, corremos para os teus braços de amor. Nós nos colocamos sob tua graça, sob a sombra do Altíssimo. E, ó Deus, nós te pedimos agora, vem, Senhor, pelo teu Santo Espírito e continua a obra que iniciaste em nós, atraindo-nos para o Senhor Jesus Cristo, levando-nos à compreensão do teu amor e da tua bondade. Nós nos entregamos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fica na sua mente e no seu coração a palavra de Deus que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que o Senhor renove as suas forças. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.